Vamos para o nosso resumo da manhã. Quinta-feira, dia 3 de abril, foi um dia com muitas oportunidades para o trader. Foi dias com movimentos claros, com tendência, com fluxo, com pressão, com volume, com aceleração. A gente já começou o dia com aquele sentimento de pessimismo, todos os mercados globais caindo muito. É difícil a gente ver antes da abertura, Estados Unidos caindo 3, Nasdaq quase 4%, igual estava hoje de manhã. E a gente tem que. Eu preciso saber do que está acontecendo, eu acompanho as notícias macro, mas a gente não pode deixar o viés tomar conta. A gente tem que fazer uma leitura do preço, entender regiões, tá bom? Hoje, o índice já abriu com um gap de baixa, mas um gap saudável e em região de suporte majoritário. Quando ele fez a primeira barra do dia, com uma boa localização, com muito volume, a gente já pensou na região, na falha de rompimento de fundo. A gente já pensou naquele trap que a gente fala muito aqui. Eu, pelo macro, por toda a força do dia, não fiz essa compra. Esperei ainda o ativo me mostrar que ele iria romper a barreira de liquidez, a barreira de maior negociação do dia anterior, tá bom? Como não rompeu, ele veio buscar liquidez nessa região e ele fez aqui uma falha de topo, um topo duplo na região de VWAP do dia anterior, mais de VWAP intraday, por volta de 9h40, nós fizemos uma venda e levamos até o finalzinho do dia. Foi uma ótima venda, a gente pegou bem no iniciozinho dela. Chegando aqui, que ele fez esse 1, 2, 3 comprador nessa renovação de mínima e ainda na resistência macro, mostrando uma possibilidade de fundo duplo, eu não compraria. Por mais que a gente vê padrões de reversão levando o preço para o meio do range, para uma média de 200, que está reta, que está flat, que é um imã para o dia, que ainda não tinha sido tocada, eu não compraria nesse cenário, tá bom? Porém, por volta de 10h20 da abertura do mercado americano, Nasdaq também começou a fazer uma correção. E aqui teve um rompimento com uma barra de força. Essa barra teve muito volume e que mostrava para a gente que iria acionar o fundo duplo. Então, aqui para cima, até chegar no topo da lateralidade, na resistência macro, tinha um vácuo, tinha uma região para o mercado acelerar. E de fato foi, tá bom? Quando ele chegou na resistência macro de novo, muitas vezes que vocês olharem essa dupla rejeição em uma resistência e um suporte majoritário, não necessariamente você tem que vender, mas às vezes é um sinal que o mercado está te dando para você se retirar do trade, tá bom? Porque se ele está em uma lateralidade ampla, a gente sabe que 80% do tempo o mercado não rompe, e quando ele faz assim um duplo teste, um topo mais baixo, falhando, quebrando a estrutura, é como se fosse um retorno para a média de 200 ou para o meio do range da lateralidade. E foi isso que aconteceu, tá bom? O ativo foi lá, testou resistência, testou suporte e voltava para o meio do range, tá bom? É só vocês olharem os tempos gráficos aí do macro, que vocês vão ver a região que a gente estava trabalhando. Quem está no grupo, eu falei que o alvo seria a região de VWAP mensal, né, do mês passado, a média aí de 400, dos 50, do gráfico de 50 de 60 minutos, e o mercado já abriu lá. Ele já abriu no nosso primeiro alvo vendedor, que era 130, 350. Então, quando ele já abriu no meu primeiro alvo, não me deu oportunidade de venda, tá bom? Então, eu tive que esperar a abertura aqui por volta de 9h40 para conseguir levar o trade a favor da tendência. Então, hoje eu quis passar uma visão um pouco mais ampla do que foi a minha leitura hoje na sala. Quem perdeu a alta, né? Acabou assim ficando perdido aqui, porque o fluxo hoje, o Morgan, o fluxo estava muito forte comprador, então a gente estava esperando assim, é difícil vender, tá? Contra essa tendência, mas foi um dia bom, foi um dia técnico, foi um dia
direcional, né? Bons movimentos assim é o que dá muitas possibilidades aqui para o trader. Vamos agora para o Dolinha. Hoje a gente fez uma venda no dólar e que me tirou no zero. Vou explicar. Sempre que o ativo abre com gap muito amplo, 56 pontos, que é um range médio do ativo, já na região de 1,5% de oscilação, não dá para chegar e vender, tá? E o dólar faz muitas essas movimentações no início do dia, de subir lentamente até a região aqui de média, em forma de canal, para depois ele romper esse padrãozinho, tipo uma bandeira, uma deriva. Quando ele fez esse topo duplo com essa barra bonitinha PFR na região de média, quebrou a estrutura e ainda fez uma confirmação na abertura do Ibov, aqui foi uma boa venda, tá bom? E a gente levou até a projeção de 100% dessa perna aqui do canal, dessa região do canal, tá bom? E com essa subida aqui, eu sei que o ativo me tirou no zero e ficou lateral. Sempre que ele mostrar que está esticado e fizer aqui fundo duplo ou topo duplo em região de liquidez, o preço acaba revertendo. Mas como está muito esticado, ele ficou lateral. Pode ser que termine o dia aí, tá bom? Então, essa foi a leitura de hoje. Foi um dia muito bom. Nasdaq também. A gente pegou uma queda linda, uma renovação de mínima, todas as projeções do dia, fechamento de micro gaps, mas nada que a gente fala aqui na sala, tá bom? Toda essa leitura que eu passo aqui para vocês, eu vou explicando barra a barra, a gente vai lendo junto, aprendendo, passando conceitos técnicos, entro com vocês, mostro entrada, saída, o que que eu tô lendo, tá bom? E assim a gente vai aprendendo juntos. Muito obrigada. Esse é o recadinho de hoje e amanhã tem mais.